Gravando. Beleza, pessoal. Voltamos aí, então, para a segunda parte da discussão que a gente vem fazendo sobre a trilogia realista machadiana. Né? Na primeira parte da aula, a gente trabalhou a contextualização, né, do realismo. Estou voltando aqui, tá certo? Aí, ó. Aqui, beleza. Trabalhamos a contextualização do realismo, trabalhamos também a localização do Memórias Póstumas de Brás Cubas aí nesse altar de importância dentro dessa corrente literária que a gente estuda. E aí, para completar a trilogia, vai faltar aí o Quincas Borba e o Dom Casmurro, que são dois outros grandes romances do Machado de Assis, e não só do Machado de Assis, da literatura nacional. Certo? Então, vamos lá para o Quincas Borba, tá? Que aí eu dou esse subtítulo aí por conta própria, Metáforas da Sociedade e do Cotidiano Machadiano. Por que, né, eu coloco essas metáforas da sociedade e do cotidiano machadiano? O Machado de Assis vivia num cenário em que um queria passar por cima do outro. Era essa que era a vida da burguesia. Então, o Machado, o Brás Cubas na infância, passava por cima do outro, mas nem sabia por que passava. E não fez nada para mudar isso daí. Né? Então, como vocês já devem aí estar maquinando na cabeça de vocês, a gente já trabalhou o Quincas Borba em sala de aula, mas mesmo assim, né, metáforas da sociedade do cotidiano machadiano. Né? Então, você vê, eu olho né, pela perspectiva do Memórias Póstumas, mas o Quincas Borba também. Né? Então, olha ali na história que vai acontecer. É realmente essa metáfora. E com o que a mais, né, um que a mais aí de literariedade, justamente por quê? Porque aí ele já é o segundo livro, né, cronologicamente encaixado aí na história dessa trilogia. E o Machado de Assis vai fazer um livro muito da hora, assim, porque fala, né, narra essa história da representação daquilo que o personagem, né, que o Quincas Borba pensava, né? E através aí desse filosofar desse cara maluco, o, o Machado de Assis cria essa obra. Vamos passar para frente e falar aí um pouquinho sobre o enredo, certo? Então, mais uma vez, olha que legal, a situação inicial, ela se dá como uma moldura, tá? E bem moldura mesmo, né? Porque você lê o primeiro capítulo do livro, aí tá lá o Rubião, na sua casa, lá na praia de Botafogo, pensativo, escolhendo lá entre bandeja de prata, bandeja de bronze. Ou seja, ele já coloca o Rubião numa cena que descreve uma parte da sua vida. A parte que ele estava lá numa situação economicamente melhor. Tá certo? E esse fato de você começar aí na fase do Rubião rico e depois voltar para o Rubião professor, que ficou rico, que ficou pobre, que morreu. Tá? Mais uma vez, assim como lá no Brás Cubas, né, mas de uma maneira diferente, não vou falar menos fantasiosa, né, porque o defunto autor, né, isso é pura fantasia, né, pura ficção. Agora, o cara que criou uma teoria que é a representação da vida dele. De fato, isso é bem ficcional, não tão como a questão do defunto autor, né? Mas é muito ficcional. E aí, essa ficção, ela acaba, a partir desse elemento, ficando tão característico que você, primeiro, né? Por quê? Né? Porque transgride essa cronicidade da narrativa. Então, ela não começa no começo, meio e fim. Não, ela está no meio, aí ela volta para o começo para chegar até o fim. Né? Então, mais uma vez, aí o Machado usando desse elemento, né, para começar essa obra. Né? E aí, depois dessa situação, ele vai lá, mais uma vez, contar a história do protagonista pela perspectiva cronológica. Certo?
como o professor pobre acabou enriquecendo, né? Então, a condição do professor pobre, ingênuo talvez, não sei, todo mundo tentava tirar uma dele, mas não conseguia. Aí, de repente, né, esse professor enriquece através, né, da herança deixada a ele pelo Quincas Borba, que era o outro personagem principal aí dessa narrativa. E qual que era a condição de ficar com essa herança? Era cuidar do cachorro, também tinha o nome de Quincas Borba. Então, o legal é que, numa atitude de muita humildade, o Rubião foi cuidar do Quincas Borba nesse momento da vida e realmente foi agraciado por essa herança, o que o deixou muito feliz e até assustado, né? Só que a jogada do ter que ter essa cláusula aí no testamento, né, que é cuidar do cachorro, você já começa a ver o narrador machadiano aí, puta, o Rubião deu o cachorro lá para Tido, e ele deu o cachorro embora. O cachorro gostava muito do Quincas Borba, o Quincas Borba gostava do Quincas Borba, né? Mas aí o Rubião deu o cachorro embora, e aí depois, a hora que a cláusula era essa, ele voltou atrás. Então, olha, né, até a capacidade de amar os animais, né, como ela é colocada. Isso é muito machadiano, né, se a gente for pensar. Tá certo? Então, como ele acabou enriquecendo, e óbvio, né, ele sai de pobre, fica rico e depois, pela ótica do livro, volta a um estágio mais baixo. Essa que é o grande barato aí do Quincas Borba, olhado por essa perspectiva, começo, meio e fim. Certo? Foi uma vida para provar uma teoria, né? Por quê? Porque a narração da história do Rubião, que passa de simples professor a herdeiro de grande fortuna, né? Morrendo como um louco. Tá certo? E uma vida para provar uma teoria é justamente a ideia de como a vida do Rubião ela pode ter sido pautada, né, a partir desse humanitismo aí, né? Que é a filosofia lançada pelo Quincas Borba, que a gente sempre resume, né, como grande ideia, ao vencedor as batatas, né? Justamente porque o sucesso de alguém depende do derrota do outro. Então, por vários momentos, você vê essa questão se desenvolvendo dentro do livro. Para o Quincas Borba ficar herdeiro, para o Rubião ficar herdeiro, né, e ficar rico com tudo que ele herdou, o Quincas Borba teve que morrer. Antes, né, do Rubião realmente começar a ser até enfermeiro ali, cuidador do Quincas Borba, a galera tentava passar por cima dele. Então tem essa questão aí do sucesso de alguém depender da derrota do outro, está visto em vários momentos, né? E se dá de uma forma maior exatamente na hora que aparece esse casal palha. Justamente por quê? Então, o Quincas Borba herdou, o Rubião, desculpa, o Rubião herdou essa fortuna do Quincas Borba e começou a ficar assim, deslumbrado, até por ter que administrar tanta coisa, né? E aí, na sua ingenuidade, né, o cara migra de classe social, pode ser até uma forma de trabalhar essa questão. Ele migra de classe social, mas será que realmente o espírito dele em perceber tudo que acontece ali agora que tem envolvido tanto dinheiro, né? Já começa a ser então a introdução do casal palha já é um debate sobre essa questão aí da essência do humanitismo. Porque aí o Rubião está numa viagem de trem, conhece esse casal, eles têm uma amizade, né? Começam uma amizade, aí o Rubião acaba falando, né, para o Cristiano, para a Sofia, que ele herdou essa fortuna, e os caras já começam a maquinar alguma coisa em relação a como poder se dar bem em cima do Rubião. Nada mais humanitista, né, galera? E aí, essa ideia de um querer passar por cima do outro, mais uma vez as personagens, elas tornam-se novamente alegorias dessa sociedade que se queria criticar, tá certo?
essa sociedade da pessoa que quer, que vai buscar o desenvolvimento econômico a partir da ludibriação do outro, né? Então, essa cronologia aí de pobreza, riqueza e demência, certo? Que são estados vividos por Rubião, e nesses 3 momentos aí, né, dessa migração da pobreza para a riqueza e da riqueza para a demência, né? Pobreza, riqueza, demência, começo, meio e fim, né? São 3 provas dessa teoria fundada aí, né, criada pelo Quincas Borba, certo, galera? Então, dessa maneira, né, já acabei aqui de falar sobre o Quincas Borba. Então, dessa maneira, pessoal, através da narração dessa história, mais uma vez, a obra do Machado se torna um mecanismo fundamental para se criticar uma sociedade criticável que se vive naquela época, certo? Então, através desse romance aí, e aí tem todo aquele lance, né? Para a gente ver essa forma como a literatura do Machado ela se revela perante aquilo que vinha sendo praticado. Você já fala assim, o Quincas Borba, ele foi citado lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele sai de um livro para o outro. Dizem que o Quincas Borba é a continuação, né, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, no sentido de contar a história do Quincas, quando falou lá, né, do humanismo lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele acho que já abriu espaço para que outro romance fosse criado, né? E aí a gente fica imaginando, né, quantos outros romances Machado de Assis teria escrito, olhando especialmente a vida de uma pessoa, né? Imagina, por exemplo, você escrever um romance sobre a Marcela, por exemplo, né? Ou então, se ele fosse escrever um romance, vamos ver um outro personagem bacana ali do Machado. A Marcela acho que seria muito legal, né? Mas talvez a Virgília também seria legal também, um romance só sobre ela, né? E, enfim, a gente fica pensando nessas coisas e tá certo? Então, pessoal, vou encerrar aqui o Quincas Borba e vou começar agora a falar sobre o Dom Casmurro, ok? Então, vamos lá. Aí, pessoal, agora a gente vai falar então sobre o último romance da trilogia realista machadiana, que é o Dom Casmurro. E aí, mais uma vez, essa legenda eu deixo aí como uma legenda pessoal, né? Seria o aperfeiçoamento do artista machadiano, certo? Porque o Memórias Póstumas de Brás Cubas é, por si só, uma obra-prima não só pelo seu papel na história, né? Mas como história, como obra mesmo, individual, assim como Quincas Borba, né? E assim como Dom Casmurro, que no terceiro livro dessa trilogia, aí acho que nada mais justo do que o Machado de Assis se aperfeiçoar, né? E aí tem muita gente que diz que esse é o grande romance que ele criou, né? E aí eu já vou colocar logo de cara para vocês, assim, uma questão que é interessante. Lá no Memórias Póstumas e no Quincas Borba, a gente tinha muito dessa questão da ironia, como um recurso, né, ali daquela obra, justamente porque elas se pautavam na crítica e usavam muito dessa ironia para fazer o humor, para fazer a crítica de uma maneira literária, né? E isso, Machado era realmente gênio. Agora, no Dom Casmurro, não que não tenha ironia, mas só que o tom não vai ser mais da ironia. Isso vai ser um romance menos crítico, né? Não vou falar menos crítico, porque ele é super crítico, mas menos crítico porque ele agora vai trabalhar com outro tipo de tema, né? O amor, o ciúme, né? Né? A partir de uma relação amorosa,
tá certo? Os personagens vão continuar sendo, né? A história toda vai continuar sendo essa alegoria de um Rio de Janeiro, de uma sociedade que se quer criticar, só que agora ele faz um romance mais no sentido do gênero, assim, né? Muito pela estrutura narrativa, mas também até pelo tema. Vai ser um romance mais romantizado. Eu não vou falar romance romântico para para não cair em debates teóricos, assim, né? E não errar até, né? Não romance romântico, mas com um romance que fala de uma história de amor, né? Então, vocês estão sacando aí o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Então, a gente começa a ver esse exercício desses outros temas, né? Diferentes dos que aconteciam ali nos dois primeiros livros, e isso acho que a gente já pode se preparar com esse espírito para ver o enredo e analisar esse enredo e ler o livro também, né? Que é importantíssimo, até porque, só dando uma ideia assim rapidinho, eu baixei o Kindle no meu celular e eu comprei por R$1,99 a obra toda do Machado de Assis. Então, eu não tenho uma edição, não sei, né, como que chega nesse ponto, se a edição ela é uma edição curada, mas eu tenho acesso à leitura do livro ali. Ó. Então, tá lá no meu celular. Às vezes eu desligo o Wi-Fi 10 horas da noite e eu leio lá uma meia hora, uma hora de livro no celular mesmo, ali, baixa a luz e tal. E eu dou uma lidinha, isso daí pode ser importante aí para vocês e uma boa companhia aí nessa quarentena que a gente está passando. Tá certo? Então, enredo do Dom Casmurro. A situação inicial, mais uma vez, moldura, certo? Então, Bento Santiago decide atar as duas pontas da vida, né? Bento Santiago é o personagem principal, depois vai ter o Bentinho, enfim, Santiago, né? Os nomes. Relembrando e vivendo seu passado. Tá? Então, ele mais uma vez se coloca sob a perspectiva do adulto, de uma pessoa já de mais idade, e do ponto que começa a narrativa, ele já viveu um monte de coisa. Então, por ter vivido, ele se coloca nessa posição já de pessoa mais vivida, mais velha, para voltar a falar sobre como foi essa história até esse hoje em que ele se encontra. Tá certo? E aí, esse atar as duas pontas da vida é bacana, por quê? Porque ele manda reproduzir exatamente a casa onde ele vivia na infância, né? E aí, quando ele vai reproduzir, ele descreve lá no primeiro capítulo que ele conseguiu retratar com uma semelhança muito grande, né? E aí ele faz o destaque dos 4 imperadores, dos quadros, né? E que aí, se você procurar, por exemplo, alguma coisa na internet, você vai ver que os 4 imperadores aos quais se faz alusão, esses 4 são imperadores que mataram a esposa, né? Então, já começa cheio de citações, assim, né? Então, é bem bacana. Então, ele está nessa situação aí, já de adulto, ele voltar na infância e começar a minha vida por uma perspectiva novamente cronológica, tá? Então, infância, certo? Como que é o núcleo da família? A descrição de personagem tipicamente machadiano. Tio Cosme, que era um cara bonachão, advogado lá, contabilista, bem, que fazia e não ia para frente. A Dona Glória, mãe do Bentinho, né, do Bento Santiago, uma senhora muito rígida, muito apegada à igreja, tá certo? Esse núcleo da família, desses personagens tipicamente machadianos, ainda ele é adentrado pela Capitu, tá certo? Que é uma menina pobre ali do cotidiano, tá certo? E quando ela se insere nessa família tipicamente católica, com todo mundo dando pitaco, né, sobre como seria a criação do Bentinho, até porque a gente sabe que a mãe do Bentinho prometeu lá que se o Bentinho nascesse,
porque ela teve uma gestação difícil e tinha perdido um outro filho, né? Que se ele nascesse, ela ia fazer ele virar padre, né? Então isso foi uma promessa que ela fez, né? E aí a Capitu justamente esse ponto de reviravolta, né? Porque a mãe tinha prometido o filho ao seminário, mas aí a Capitu traz para a vida do Bentinho os sentimentos que ele não pode ter como seminarista, né? Então olha aí o ponto romântico dessa estrutura, né? E aí o que vai acontecer? Lá no seminário, então, óbvio, Bentinho separado da Capitu. Tá certo? A vida continua a seguir os planos traçados pela mãe de Bentinho, Dona Glória. Então, o filho está no seminário, ele vai virar padre, né, segundo o que ela pensa, e ela vai virar padre, né, segundo o que ela pensa, mas nesse momento o Bentinho conhece o Escobar, ali no seminário, né? E o Escobar vai ser o seu grande amigo, né? Inclusive com quem Bentinho conversa sobre a própria Capitu, né? Divide lembrança e quando ele consegue falar, ele é o confidente, é o grande amigo dele ali, né? E aí já é um ponto interessante, né? Porque o Bentinho fala daquela pessoa que mexeu com seu coração, né? Ele fala dessa pessoa para o Escobar, e aí você já começa uma rede de insinuações aí, né? Justamente porque é possível que a gente compreenda, que a gente verifique que a possibilidade desse interesse do Escobar pela Capitu, né? Até por diálogos que acontecem dentro do livro. E o que acontece é que eles vão sair do seminário, vão para a vida adulta, né? O Bentinho vai se casar com a Capitu, que era o que se esperava, e o Escobar vai casar com a Sancha, que era muito próxima ali da Capitu, desde a infância, né? Então, o que eu... Bom, desse casamento aí vai nascer o Ezequiel, tá? Desse casamento do Bentinho com a Capitu, que é o filho do Bentinho, né? Com a Capitu, e que tem o mesmo nome do Escobar, né? Ezequiel. O nome do Escobar tem Ezequiel também. E aí, mais uma ensinação para essa rede aí, mais um ponto nessa rede, né? Porque o Bentinho homenageia o amigo, batizando seu filho do mesmo nome, né? Mas mais para frente a gente vai ver o que isso daí vai gerar dentro da cabeça do Bentinho, né? O fato de ter homenageado o amigo, dando o nome dele ao próprio filho. Tá? E aí o Escobar vai morrer, ele nadava lá na praia sempre, e aí um dia ele vai morrer afogado. E aí é que você tem o grande ponto, que parece, você viu, né? O Bentinho vai pro seminário, fica lá, se distancia da Capitu, aí ele sai do seminário, volta para a Capitu e vive feliz para sempre. Poderia acabar isso de uma perspectiva romântica, né? De romance romântico. Só que aí o acontecimento vem justamente no velório do Escobar, certo? Por quê? Porque na hora que eles estão se despedindo do Escobar, ele percebe a Capitu, mulher dele, olhando de um jeito muito diferente para o Escobar morto, né? Um jeito como se denotasse a perda de alguém muito querido, mas mais do que amigo, se é que vocês me entendem, né? E aí, esse velório é uma reviravolta na sequência narrativa, justamente pelo Bentinho perceber esse olhar diferente da Capitu para o amigo que tinha acabado de morrer. Tá? E aí, nesse momento que o ciúme, a desconfiança e a traição, ela vira uma bomba dentro do livro, e aí você tem essas três grandes temáticas universais trabalhadas na obra do Machado de Assis. Tá? Então, você vê, o Ezequiel, que era filho do Bentinho, tem uma semelhança física grandíssima com o Escobar, que era o seu melhor amigo. Né? Isso foi um dos motivos, inclusive, para que essa desconfiança fosse gerada, né? O debate sobre a traição de Capitu, se ela traiu ou não traiu, porque não dá para a gente saber
né, os elementos são de grande insinuação, e essa autoflagelação psicológica do Bento Santiago. Por quê? Porque a desconfiança, mano, dentro da cabeça desse personagem, move uma roda que é muito forte. É muito forte. Que poderia levar o cara a matar a esposa, igual dos 4 quadros que tinham lá na casa da rua de Mata-Cavalos. Mas não foi esse o caso, né? Então, como fim do drama, ele não tem essa atitude mais drástica, né? Então, essa vida na Europa, né? O casal se separa, a Capitu vai com o filho e ela vai morrer lá na Europa. E o Bentinho vai ficar solitário no Rio de Janeiro, onde ele torna-se esse Dom Casmurro, né? Por quê? Porque lá no início ele não estava na perspectiva de um cara mais velho, e aí tem toda aquela descrição na cena de como as pessoas o batizam de Casmurro, né? Porque ele era um cara fechadão, assim, né? Esse apelido já vem lá do início na ativa. Então aí o Bentinho vai se tornar esse Dom Casmurro, certo? Vai sobrar para ele apenas a solidão. Tá certo? Então, negar os inocentes planos da mãe para ter uma vida própria, pautada nas suas vontades, né? E cria laços profundos com as pessoas que a vida traz. Esses laços farão com que se desperte esse demônio da desconfiança, que traz o ciúme e os pensamentos negativos, né? Então, o melhor amigo é quem desconfia que o traiu com a sua esposa. O filho tem a cara do amigo, né? Então, olha como que essas relações aí, elas depois que ele tem o velório, é justamente a mudança de tudo aí, né? Então, olhando por esse ponto, sabe? E, né, a questão da maestria machadiana, que dentro dessa atmosfera extremamente romântica, do ponto de vista do gênero, da estruturação do livro, o Machado constrói com delicadeza e sem a carga de humor e ironia das duas últimas histórias, né, do Brás Cubas e do Quincas Borba, um romance que o leva ao ponto mais alto da sua carreira literária, terceiro da trilogia, tá? E aí o que a gente, para concluir a nossa aula, né, a gente pode se atentar para esses pontos comuns aí entre as obras. A transgressão da linearidade narrativa, ou seja, não é começo, meio e fim, é fim, começo, meio e fim. Então, o livro tem começo, meio e fim, mas onde o livro começa? O livro começa no cara mais velho, geralmente, numa situação que é diferente da qual ele realmente viveu. É um ponto de uma transformação, tá certo? A utilização das perspectivas críticas na composição das personagens, tá? Do Brás Cubas e do Quincas Borba, a ironia lá no Dom Casmurro, o psicologismo, a ideia do cara alimentar sempre esse demônio da desconfiança, tá certo? E, de maneira mais completa, a forma como as 3 histórias, através das suas ficcionalidades, dialogam diretamente com a realidade, tá certo? Então, são 3 romances extremamente críticos, cada um com a sua característica, não dá para saber se tem um melhor ou menor que o outro, não dá para saber qual que ele foi mais fera. O que acontece é que são 3 romances que criam uma obra dentro da nossa literatura, né? E então essa minha fala sobre a trilogia machadiana, trilogia realista machadiana se encerra agora, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, professor Raul Marastegano e seu Carlos Monteiro, PAC São Simão, março de 2021. Vou encerrar aqui a nossa aula e aí eu vou depois abrir o link para a gente conversar um pouquinho aí, se for o caso, tá bom? Um abraço a todos e eu vou encerrar aqui agora.